Olá, boa tarde. E aí, o que você está achando do nosso seminário? O que achou dessas mesas agora? Que coisa, não é? A fala do Eduardo Moreira e a fala do Eduardo Brasileiro tirou a gente do chão, não foi? Eu não sei você que está acompanhando de casa, mas eu daqui, do Rio de Janeiro, daqui da Escola de Fé e Cidadania Dom Adriano Hipólito, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Estou adorando o seminário. Eu queria te fazer uma proposta. Diz lá no chat o que você está achando. Diz lá no chat se vale a pena continuarmos com essa experiência. Na nossa programação, agora nós vamos apresentar experiências de economia solidária. O Eduardo Brasileiro fez comentário a isso. Na prática, o que nós queremos é mostrar que é possível realizar de forma concreta esse sonho apresentado por todos que vieram até agora. Para isso, nós convidamos a Lourdinha, que vai ser a moderadora dessa parte. O mesmo trabalho que você viu o Luiz Henrique fazer até agora vai ser feita por ela. Que bom. Bem-vinda, Lourdinha. Muito bom, Obrigada. muito bom. Obrigada. Uma boa tarde. Obrigado. Eu deixei para você mesmo se apresentar, tá bom? Tá bom, Nós já estamos no ar, nós já estamos aí com uma audiência bastante interessante, e você agora tem essa responsabilidade que não é pequena, não é? Exatamente. Bem-vinda, minha irmã. Tudo de bom. Um grande abraço para ti. Obrigada. Para você também. Então, uma boa tarde a todas e todos que estão participando desse seminário, mas também a todos que estão vendo pelo YouTube, pelo Facebook, e que depois verão também esses vídeos que nós teremos acesso. Eu participei a manhã toda e essa primeira parte da tarde, e foi maravilhoso. A parte da Moema, a parte da Cecília e agora dos Eduardos. Eu fiquei encantada e acho que a gente está precisando mesmo desses momentos de reflexão sobre um tema tão importante, tão caro hoje na nossa sociedade, né? Então, esse seminário, como já foi dito várias vezes aqui, ele é realizado pelo Cefep em parceria com várias entidades. Eu sou a Lourdinha e faço parte de uma dessas entidades. Eu trabalho no CESEP, que é o Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular. A sede do CESEP em São Paulo, e nós organizamos cursos de formação de curta duração e de longa duração. O mais longo nosso tem 2 meses. E a gente pactua com toda essa reflexão que foi feita hoje. Por isso, nós apoiamos o seminário, achamos uma ideia muito boa. Eu não sei qual é o público que está vendo, quantas pessoas são, mas eu creio que quem puder assistir, quem está assistindo, está aproveitando muito esses conteúdos. E em tempos de isolamento social, esse seminário mostra para a gente que o encontro sempre é possível, principalmente para nós, né? Que temos pessoas que amamos e temos projetos pelos quais nós, né, os quais nós defendemos e pelos quais lutamos. E por essa razão é que a gente traz agora nesse bloco 3 pessoas com experiências riquíssimas sobre a economia solidária. Então, nós teremos a Carlúcia, a Nelsa e o Aguinaldo. E cada um deles, não sei se eles vão aparecer aqui já na tela, já estamos todos, né? A gente pode combinar, então, que cada um teria 15 minutos, mas a gente marca 10, aí eu dou um sinal para vocês, e vocês têm um tempo para finalizar a fala. Pode ser assim? Tá? E nós vamos começar pela Carlúcia, tá? Vamos dizer agora quem que é a Carlúcia, né? A Carlúcia Maria da Silva, pelo menos os dados que eu tenho seus aqui, depois você pode complementar, tá, Carlúcia? É professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, é graduada em Direito, mestre e doutora em Ciências Sociais e pós-doutora em Psicologia pela Universidade de Minas Gerais. Agora, o mais importante de tudo, né? Que ela é líder do grupo de estudos e pesquisa sobre cooperativismo e economia popular solidária, e do Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Educação e Relações Étnico-Raciais. Aliás, eu conhecia você mais por essa segunda parte do que pela primeira, tá, Carlúcia?
e integra o grupo de assessores do Centro Nacional Fé e Política, da Helder Câmara, a Comissão de Formação do Conselho Nacional do Laicato do Brasil e presta assessoria a pastorais sociais e movimentos populares voltado para a defesa dos direitos humanos, fortalecimento da cidadania e da democracia participativa, e também pelas questões raciais. Então, você tem seus 10 minutos, se você quiser complementar mais alguma coisa. Agora são 15h56, tá? Então, vou te dar 10 minutos para começar. Seja bem-vinda. Obrigada, eu só tenho a agradecer. Me ouvem bem? Estão me ouvindo? Eu ouço bem. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, não é? Porque... Aumenta um pouco o som do seu computador. Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Melhorou. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, né? Não só pela oportunidade de trazer uma experiência, mas pelo aprendizado que isso possibilita, não é? E aí o Luiz me pediu para trazer uma experiência de economia solidária, e eu pensei em trazer uma experiência dos catadores. A gente sabe que são muitas as iniciativas, não é? E muitas vezes a experiência desenvolvida pelas organizações de catadores de recicláveis no campo da economia solidária, nem sempre isso é muito divulgado, né? A gente conhece mais outras experiências. E aí, deixa eu aumentar aqui. E aí, melhorou? Tá bom o som? Bom, eu estou ouvindo bem. É que estão me dizendo aqui que tá baixo. Você pode pôr no máximo aí, porque tem muita gente que está vendo você, né? E ouvindo você. Bom, então por isso que eu desejei trazer essa experiência. Eu mandei uma apresentação em PowerPoint, não sei se chegou a tempo. Está pedindo para eu falar. Está baixo. O problema é que o meu computador aqui está no máximo. E eu tenho uma sugestão para você, Carlúcia. Mexe a tela do seu notebook para ver melhor o seu rosto. Isso! Sua voz até vai sair melhor agora. Bora! Bora lá. Então, eu mandei uma apresentação, eu não sei se chegou com tempo, mas é um grupo de catadores um grupo de catadores que nós acompanhamos aqui na região metropolitana e que tem sido um trabalho não só de fortalecimento, né, no sentido de contribuir no fortalecimento desses grupos, mas também de trabalhar a formação dos nossos alunos, como eu sou do campo das ciências sociais, para que possam se inteirar dessa realidade que se faz presente, né? E aí eu gostaria de antemão, pode passar, por favor? Eu gostaria pode passar também. A questão que tem norteado toda a nossa ação... Nossa Senhora! A questão que tem norteado todo o nosso trabalho quais têm sido os processos que têm norteado a organização desses trabalhadores, porque o que nós sabemos a respeito... Deixa eu desligar aqui. Resolveu tocar agora. O que norteou a organização desses trabalhadores? Porque o que é passado para nós é a ideia de que são simplesmente catadores de lixo. Ai, meu Deus. Então, nós procuramos analisar, nos últimos 10 anos, quais foram os processos, como que eles se organizaram e como que
o movimento nacional contribuiu para isso também, e relacionando toda essa ação na perspectiva de uma política pública, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei Federal 12.305, que foi sancionada em 2010, e que essa lei obriga os municípios a implantarem nos seus municípios essa política que tem como viés o trabalho da reciclagem e, consequentemente, o envolvimento desses trabalhadores, né, junto ao poder público. Pode passar, por favor. E aí, como que a economia solidária entra nesse campo? Porque são grupos que trabalham de forma coletiva, de forma solidária, que partilham, né, o fruto do trabalho e que constrói também a própria organização na perspectiva dos princípios da economia solidária. E aí é sabido, né, que a economia solidária, como o Eduardo Brasileiro colocava, ela está dentro da economia de Francisco e ela tem como proposta trazer uma outra forma de pensar a economia, de fazer economia e de construir formas de produção e consumo numa perspectiva da solidariedade, ou seja, demonstrar que outra economia é possível, não apenas o modelo hegemônico que temos aí, que é o modelo capitalista. No entanto, nessas experiências, é fato que a grande maioria são mulheres pobres, e que trazem na sua trajetória de vida, né, experiências de desigualdades de gênero e desigualdades de raça. Podemos passar, por favor? Bom, no campo da reciclagem, se nas outras áreas a economia solidária ela enfrenta vários desafios, no campo da reciclagem o desafio é maior ainda, porque se tratam de trabalhadores que têm uma histórica exclusão, não só social, mas também econômica, e que encontram nessas iniciativas formas de construir processos, né, diferentes que possam quebrar um pouco essa cadeia e que não venha a reproduzir, né, essa história de desigualdades e exclusões históricas. Podemos passar? Oi? Podemos passar? Então, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei ela lança um olhar sobre o problema do lixo urbano, sobre o problema do consumo, e é uma política que, em tese, ela dialoga muito com a Laudato Si, porque ela convoca o Estado, a sociedade e a comunidade como um todo a Lourdinha. Oi. Lourdinha e Carlúcia. Carlúcia, você me ouve? Sim. O que acontece? O seu som está muito baixo. Lourdinha, na verdade, quem está na sala, e eu peço desculpas ao Agnaldo, a Nelsa, a Lourdinha, a você, Carlúcia, quem está na sala não percebe que o som da Carlúcia está baixo, mas no chat nós estamos recebendo o retorno de que o som está baixo, ou seja, nós estamos perdendo a riqueza da sua fala. Eu não sei como resolver o problema do som da Carlúcia, mas a gente não está conseguindo acompanhar, Carlúcia, querida. Pois é, mas aqui já está 100%. E quando, por exemplo, a Lourdinha me fala, e você agora, eu ouço. Isso, perfeito. Quando quem está na sala consegue te ouvir bem, mas no chat, quem está acompanhando no YouTube, o som está muito baixo. Você está usando
o fone de ouvido, o Carlúcia? Estou. Tá. A minha sugestão... Vê se melhora a minha fala também. Agora eu coloquei... A sua fala está ótima, Lourdinha. O problema é só a fala da Carlúcia. Ah, tá. Então vou ficar sem mesmo. Minha sugestão para a equipe, o povo que está em casa, entendam, nós estamos aqui ao vivo, não é? Minha sugestão, então, vamos continuar como está. Carlúcia, se você puder falar um pouco mais alto para facilitar o entendimento, ok? Porque está dando para entender, mas está baixo. Você fala um pouco mais alto e a gente continua como está. Ok, coordenação? Me dê retorno. Ok, Lourdinha? Sim. Fechado. E Carlúcia, eu quero lembrar que você já falou 10 minutos. Então, você pode ir fechando para terminar pelo menos com 13 minutos, 14, tá bom? Isso, para dar o desconto da minha interrupção. Vamos lá. Então, eu vou dispensar os slides e vou falar nesses 3 minutos um pouco a experiência que eu quero trazer. Isso, uma boa ideia. Que é a experiência de duas organizações. Na verdade, é um conjunto de organizações de catadores que trabalham em rede, ou seja, são 2 redes, uma chama Rede Sol, a outra chama Rede Catunidos, que estão aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. A Rede Catunidos ela é composta por 34 associações de catadores, e a Rede Sol ela tem 11 associações de catadores. E esses catadores, eles se organizaram, né, para, por meio da sua produção, conseguir um trabalho melhor no processo de comercialização. Então, eles produzem juntos, mas na hora de vender o material a ser reciclado, eles se unem para ter um volume maior e assim poder organizar melhor o preço, né? Ter uma negociação melhor. No final dos slides, tinha umas fotos que me parecia interessante mostrar, demonstrando que são mulheres, né, que a maioria, e nessas associações o protagonismo é das mulheres, são elas que levam toda a vida da associação, e que nesse processo de organização há toda uma articulação entre poder público, entidades de apoio e fomento e universidades, para fazer com que esta política, de fato, seja implementada no município. E o que eles demandam mais no processo de implementação da política? É que a reciclagem seja a metodologia, a tecnologia social utilizada, contrapondo o interesse de muitas empresas que utilizem a tecnologia da incineração, que na visão das empresas é mais ágil, é mais barato, mas aí traz um dano incrível para o meio ambiente. Então, essas mulheres, para poder garantir isso, elas têm dialogado com o poder público, elas têm realizado audiências públicas na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, entraram com um projeto de iniciativa popular, um projeto de lei de iniciativa popular contra a incineração. Esse projeto foi apresentado, foi aprovado, aí o governador do estado derrubou, vetou o projeto, houve toda uma mobilização para derrubar o veto do governador, conseguiram derrubar esse veto, e agora, em tempos de pandemia, elas estão numa condição muito precária, porque o que elas lidam, né, são os resíduos e que trazem um risco muito grande. Considerando o tempo, eu queria deixar uma frase
que é uma espécie de marca desse grupo, que diz o seguinte: a vida me fez um papelão, e eu fiz do papelão a minha vida. É em torno disso que gira todo o processo de articulação, de organização, processo político junto ao poder público, processo articulador entre universidades e entidades não governamentais. E é uma coisa assim, muito legal, porque se trata de um público que para eles sobrou apenas o lixo, e do lixo eles constroem processos de cidadania e de reconhecimento. Uma pena a gente não poder, né, ter esse problema, mas é isso. Carlúcia, muito obrigada pela sua exposição. É uma pena mesmo que a gente não tenha mais tempo para você trazer mais informações. Mas acho que já deu para a gente ter uma ideia e a gente começa a fazer link com as falas da manhã e as falas dos assessores da tarde, né? É lá na prática que você vai sentir. Então, agradecemos muito a sua contribuição, tá? E agora chamamos a Nelsa para falar com a gente e trazer a sua experiência de economia solidária. A Nelsa tem uma coisa em comum, deve ter outras, mas uma delas é que ela é costureira. Eu fui costureira de ser professora, e isso me dá muito orgulho, gosto muito. A Nelsa e da Cooperativa Central Justa Trama. É coordenadora da Universidade Solidária no Rio Grande do Sul, a Unisol, né, RS, diretora da Economia Solidária no governo Tarso Genro, né, foi de 2011 a 2014, e é autora de um livro. Eu fiquei até aqui querendo procurar e não deu tempo, que é Tramando Certezas e Esperanças. Então, a fala é sua. Vamos combinar assim também, você faz em 10 minutos, eu te aviso, aí você tem mais um tempo para fechar a sua fala, ok? Bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente. Quero iniciar agradecendo, Ludinha, por essa oportunidade, agradecer ao Robson também, que foi quem fez o contato, e estar com essa equipe, né, com a Carlúcia e o Agnaldo. A gente tem uma caminhada já com a economia solidária, então é um momento muito legal da gente poder compartilhar essa experiência. Eu venho também do movimento de igreja, da JOC, na juventude, participei, fui da coordenação nacional, e só, Lurdinha, para corrigir, né, a Unisol, ela é uma entidade de representação da economia solidária, é uma central de cooperativas e empreendimentos e não uma universidade, que é o que eu represento aqui no Rio Grande do Sul, e já fui da direção nacional também. Bom, gente, tá bom. Eu quero... Preciso corrigir, estou aqui nos dados. Então, eu vou compartilhar aqui a experiência que a gente vem construindo já há 15 anos da Justa Trama, e para começar a falar dela, eu preciso apresentar alguns dados, porque eu vi o painel anterior e eu acho que, e também eu vi algumas intervenções que falavam que poderia ter alguma experiência que falasse dessa unidade do trabalhador do campo e da cidade, né? E por estar numa cooperativa de costureiras, sim, que esse ano fez 24 anos, a Unibens, então fazem 24 anos que eu estou atuando na economia solidária exatamente dentro de uma cooperativa de mulheres costureiras. Mas, no andar da própria economia solidária, algo foi deixando muito inquieto, que foi perceber que a gente conseguia trabalhar junto, a gente conseguia até juntar outras cooperativas para trabalhar junto e atender demandas, como foi o que aconteceu aqui com o próprio Fórum Social Mundial, nas várias edições que aconteceram em Porto Alegre, mas que ainda a gente não estava conseguindo mexer na estrutura do sistema. E foi dentro dos espaços da economia solidária que a gente foi construindo a própria central, que é a Justa Trama, né? Mas eu quero compartilhar alguns dados aqui, que a maioria talvez não tenha acesso, é que o algodão, a gente sempre faz escolhas, né, do que vestir. Geralmente a gente pensa assim, olha, vou comprar uma roupa de algodão, porque ela é mais saudável do que uma roupa sintética. Não imagina o tanto de veneno que tem no algodão convencional. Então, eu quero começar dizendo que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo ainda, né, e são dados oficiais colocados, que uma camiseta que tem um peso em torno de 250 gramas,
ela teve, para poder virar aquele montante de algodão, ela teve uma aplicação de 160 gramas de agrotóxicos, que no algodão, 25% dos agrotóxicos no mundo, eles são aplicados no algodão, e que 1 quilo de agrotóxico, ele contamina 1 bilhão de litros de água. E que para a gente poder ter a colheita do algodão, acontecem, no mínimo, no algodão convencional, 26 aplicações de agrotóxico para atacar pragas, que inclusive o Brasil recebe uma grande indenização, porque isso já foi provado, foram trazidas para o Brasil exatamente para desestruturar a questão do plantio do algodão. Então, com essa praga, que especialmente o bicudo e a lagarta, acabou que fortaleceu também as grandes empresas multinacionais na venda dos agrotóxicos. E, por fim, eu queria dizer que 80% das doenças do mundo, elas são ocasionadas pela escassez da água ou pela contaminação da água. Então, toda essa água que é jogada nos pés, todo esse agrotóxico que é jogado nos pés do algodão, ele acaba contaminando o solo e contamina a água também. E o dado que foi o outro dado que nos motivou a construir a Justa Trama é que, com todas as políticas públicas, que não foram poucas, que foram construídas nos governos populares, em modo especial no governo Lula e Dilma, elas não foram o suficientes para nos tirar do penúltimo lugar de desigualdade social. E a gente acredita, na nossa avaliação, é que o grande motivador dessa desigualdade é porque alguns poucos têm muito e outros tantos têm pouco. E o que faz isso acontece dentro dos processos de produção também. Então, a Justa Trama, ela se baseia em 2 grandes princípios. É poder trabalhar com algodão que não tem aplicação de nada de veneno, dentro dos princípios da agroecologia, portanto, no plantio consorciado, plantar junto do algodão o milho, o feijão, o gengelim. A gente faz essa preservação com uma planta, que é o NIM. Com ele a gente faz um caldo que é jogado sobre os pés do algodão para poder repelir o bicudo e, portanto, não usar agrotóxicos. E na composição de toda a Justa Trama, a gente, toda ela é composta por cooperativas e associações. Então, vou falar um pouco como é que ela se compõe e, portanto, nós conseguimos decidir valores entre nós, que são valores justos. Não há alguém que fica com a exploração do trabalho. E, com isso, a gente acredita que nós estamos construindo uma sociedade mais justa no sentido da distribuição de renda. Então, a Justa Trama, hoje, ela está em 5 estados do Brasil. Ela começa lá no Ceará, onde é plantado algodão. Inclusive, eu mandei algumas fotos, se pudesse exibir as fotos do plantio, porque esse aqui é um período onde o algodão ele está já começando a sua colheita. Então, lá são várias cidades, são 5 cidades onde é plantado de forma consorciada, com esse cuidado ao meio ambiente. Então, ali está os agricultores, né, junto com no plantio do algodão. Também, além do Ceará, a gente tem esse mesmo plantio do algodão no Mato Grosso do Sul, num assentamento, né, no assentamento Itamaraty, onde um núcleo de agricultores planta da mesma forma. Essa já é a colheita deste ano. Lá no Ceará, a gente cultiva especialmente o algodão branco, né, o algodão cru, e agora, a partir desse ano, a gente está com a segunda colheita, né, do algodão verde, e no Mato Grosso do Sul é onde a gente faz a colheita do algodão rubi. O algodão, ele já nasce dessa cor, porque também o algodão, na sua história, ele era de muitas cores, mas para o sistema ficou melhor ir excluindo isso e ficar só com o algodão cru para poder usar as tintas dos tingimentos variados. E é lógico que tem uma parceria junto com a Embrapa também, que fez esse resgate dessas cores, né? E hoje ele já nasce colorido. Então, algumas cores já existem aqui no Brasil, outras existem na América Latina, e está se avançando para poder buscar outras cores também. A gente, essencialmente, tem o verde, o rubi e a cor cru, né, do algodão, mais conhecido por todo mundo. De lá, ele vai para uma outra cooperativa em Minas Gerais, que é a Coopertêxtil. A Coopertêxtil sempre fez o fio e o tecido da Justa Trama, agora está vivendo algumas dificuldades fortes econômicas, né, pela própria incentivo às importações de tecidos prontos. Então também a indústria de fiação e tecelagem vem passando por uma dificuldade muito grande, mas é o lugar que faz toda a lavagem, né,
do tecido quando pronto, o acabamento, e que depois vem, então, para Porto Alegre, onde tem a Cooperativa Univense. Nós temos mais um elo em Rondônia, que é a Cooperativa Açaí. A Cooperativa Açaí, ela trabalha com as sementes, então os botões que compõem as nossas roupas, eles vêm de lá, né? E também a gente manda para lá os retalhos, e lá se aproveita os retalhos e faz toda a coleção de bonecas. E aí, então, nós chegamos em Porto Alegre, onde vem o tecido. Eu não fiz, não estou enviando para vocês nenhuma foto das roupas, mas elas estão no site, né, da www.justatrama.com.br, que vocês podem ver a variedade que tem. Aqui em Porto Alegre, nós temos uma cooperativa de costureiras, nós somos em 23 costureiras, onde muitas vezes nós mesmos elaboramos os modelos, às vezes fazemos parceria com designer, cortamos, confeccionamos, e também temos um tear onde a gente faz a própria malha dos tecidos. Aqui também começamos a desenvolver o tingimento, né, com pigmentos naturais, das tintas, para poder fazer as cores diversas, já que o nosso Brasil gosta das roupas coloridas, e também personalizamos as peças com um processo de serigrafia. Então, a Justatrama esse juntamento, né, de 451 trabalhadores, interpassa 5 regiões do Brasil, e a gente combina os valores. Hoje, os agricultores recebem R$16 por quilo de pluma de algodão. Não existe isso no mercado capitalista. E assim a gente faz em todo o processo, desde a fiação, a tecelagem, a própria questão da costura, para que aqui não existe atravessador, não existe alguém que faz uma parte intermediária e explore qualquer um dos elos. Então, quando alguém está comprando uma roupa de algodão orgânico da Justatrama, está comprando algo que foi feito direto por nós, pelos trabalhadores. A própria coordenação da Justatrama é composta por 2 pessoas de cada elo, né, que é onde a gente define os valores, onde a gente toma as decisões. A gente se encontra presencialmente 2 vezes por ano. Tivemos a alegria de, antes dessa pandemia tomar conta do Brasil, a gente ter se encontrado aqui em Porto Alegre, todos os elos, bem nos primeiros dias de março, onde a gente comemorou os 15 anos da Justatrama, fizemos um desfile na comunidade para poder demonstrar que a roupa, ela tem que ser legal para todas as pessoas. Não é para quem tem um corpo colocado ali como um manequim, mas porque nós somos essa variedade de pessoas, gordas, magras, altas e baixas, e cuidamos muito disso, para que a roupa nos dê esse sentimento de pertencimento de algo que nos respeita pelo nosso corpo. E Nelsa, você já deu 15 minutos, você pode fechar em 1 minuto? É uma pena, mas você só tem 1 minuto. Posso. Aí eu queria só que ela fosse exibindo o restante das fotos que eu enviei. Só vou falar do impacto que está tendo agora esse momento que a gente está vivendo, né? A gente, então, com o coronavírus, as costureiras foram todas para casa, estamos costurando em casa e pensamos em fazer ações que pudessem dar impacto na comunidade. Então, a gente buscou, junto com o processo de cestas básicas, estamos distribuindo cestas básicas dentro da comunidade, buscamos parcerias para isso, já produzimos mais de 40 mil máscaras orgânicas, né, de tecido orgânico, porque a gente acha que é importante que as pessoas respirem num tecido que tem um cuidado com o ser humano, né, onde encostamos nossa boca e nosso nariz, e temos feito um trabalho de distribuir sabão e também máscara na casa de cada uma das pessoas de nossa comunidade. Todos os elos estão passando por dificuldades financeiras, mas a gente está junto e nós temos chamado muito nas máscaras da solidariedade e nessa construção de solidariedade que estamos vivendo, né, para poder passar esse momento difícil para todos nós. E eu queria trazer aqui, enquanto vai rodando mais algumas fotos, que o que nos guia é um sentimento muito grande, né? Lourdinha, eu estou concluindo o 2º livro, que é As Tramas da Esperança, contando essa história, e quero terminar com uma frase de São Francisco de Assis, que ela está grande na nossa parede, que eu acho que vem de encontro a esse encontro, está na parede da Cooperativa Univense, quando todo mundo entra, e que é: comece fazendo o necessário, depois faça o possível, e quando perceberes, estarás fazendo o impossível. E é isso que nos guia todo dia e que nos faz lutar e estar nessa grande cadeia, nessa construção, nessa grande família que é a economia solidária que se espalha pelo Brasil inteiro. Nelsa, muito obrigada pela sua exposição, por essa experiência maravilhosa. Enquanto você falava, eu me lembrava da fala da Moema de manhã. Então, o que vocês fazem, na verdade, não é só uma forma das pessoas sobreviverem financeiramente, né? Vocês propõem
o novo modo de gerir a economia e o novo modo de se relacionar com a natureza. Então, muito obrigada por compartilhar essa experiência com a gente. Depois, acho que quem tiver interesse, tanto na experiência da Carlúcia como na sua, procura no site, procura por vocês, que acho que vai ser enriquecedor para as pessoas que também desejam fazer esse trabalho. Então, muito obrigada. Vamos agora para o Aguinaldo. Tá, a gente agradece e a sua presença, tá? E vamos falar aqui, vou ver se eu não vou errar também sobre você, tá, Aguinaldo? Olha o que eu sei sobre você, que você é mestre em educação, você é um militante da economia solidária, na verdade, acho que os 3 que vieram para apresentar a experiência têm essa militância, né? Você já atuou na Caritas Brasileira, em outras organizações da sociedade civil, e atualmente você está na diretoria do Instituto Redes para o Desenvolvimento. Então, na sua fala também, você pode dizer mais sobre você e do que você faz, tá? Então, você tem aí os 10 minutos iniciais e eu te aviso para você fechar com os 5 restantes. Eles passam voando, Aguinaldo, tá? Pode deixar. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Então, tá bom. Primeiro, é um prazer, agradeço. Eu espero que todo mundo também esteja. Nós da sala estamos ouvindo bem, tá? Então, tá bom. É um prazer, primeiro, que fazer parte desse diálogo, Carlúcia e Nelsa, né? Nós nos conhecemos dessa caminhada de economia solidária. Eu agradeço o convite, a Sueli, né, da Pastoral do Menor aqui da Arquidiocese de São Paulo, e é um prazer de estar também, porque minha militância, ela iniciou aqui em São Paulo, na região episcopal Brasilândia, e da Arquidiocese de São Paulo, e a Pastoral de Fé e Política fez parte da minha vida há um bom tempo, né? Eu atuei na Pastoral de Fé e Política, assim, por bastante tempo, mas nos anos 90, a questão do desemprego e a questão da busca de alternativas entrou no meu caminho, né? A economia solidária e a Caritas entrou no meu caminho. Então, hoje, eu sou um admirador da Pastoral de Fé e Política, mas não estou atuando também, mas me sinto um agente aí da fé e política a partir do trabalho da economia solidária. Também profissionalmente, né, faltou colocar, eu sou contador, né, então trabalho contador, eu tenho o privilégio de, por ser contador, também conhecer esse aspecto técnico dos empreendimentos solidários. Sou contador da Unisol Brasil, né, que a Nelsa fez parte da diretoria, estou aí, e também estou assessorando a ANCAT, Associação Nacional dos Catadores, né, então é um privilégio também, profissionalmente, poder estar contribuindo com o segmento. Mas hoje eu venho falar, talvez, dessa origem e da experiência de pensar a economia solidária. Hoje eu estou falando pelo Instituto Redes, né? E é onde eu estou hoje com a missão de estar tocando a instituição. E o Instituto Redes é um instituto que é constituído por companheiros e companheiras, né? A maioria militantes da pastoral e também da região Brasilândia, né? E tem como finalidade fomentar a iniciativa de geração de trabalho e renda e economia solidária, né? E aí não tem como falar de experiência sem falar da trajetória desses aprendizados, né? E a experiência que eu quero falar é sobre a economia solidária, mas nela numa perspectiva do desenvolvimento local. Porque foi a partir disso que eu aprendi, foi a partir disso que eu vim da economia solidária, né? Então, como eu iniciei na Brasilândia, o primeiro aprendizado é que a importância do território, né? A gente pensar nos lugares onde as pessoas estão. Então, a importância do território, porque um território como a Brasilândia, na cidade de São Paulo, você percebe que é a periferia, na zona noroeste da cidade de São Paulo, e como as outras periferias urbanas, mas é onde que a desigualdade se manifesta, né? Então, aquela desigualdade que a gente, desde os anos 80, 90, então, diante de uma pandemia na cidade de São Paulo, o distrito de Brasilândia é o que tem maior número de mortos pela Covid, né, aqui na cidade de São Paulo. Então, a desigualdade se manifesta, ela nunca deixou de existir,
e se manifesta por conta dessa questão também do trabalho, né? Mas se a periferia e o território onde se manifesta a desigualdade, mas também é o lugar onde se constrói alternativas, né? E aí esse aprendizado de lugar do território é o lugar de buscar, de se construir alternativas, que nos anos 90, quando a gente, no desemprego muito forte, e a gente, um grupo de amigos, inclusive, que faz parte, o André Ricardo, né, nós éramos agentes de pastoral, e André Ricardo, que faz parte aí com o Eduardo Brasileiro na Economia de Francisco, inclusive, ele, junto com o professor Paul Singer, eu sempre estou mostrando para todo mundo resgatar esse livro, que é fundamental, a Economia Solidária no Brasil, né, eu acho que, e aí para resgatar as histórias, também como outras publicações, como da Caritas Brasileira, 20 anos de Economia Popular Solidária, na verdade já vai fazer 30, porque esse livro é de 2003, né, Carlos? Então, ele já está na história, organizado pelo nosso querido Ademar Bertucci, Roberto Marinho e outros mais. Mas dizer que nessa perspectiva, as comunidades, você tinha os projetos alternativos comunitários. Então, a economia solidária, ela nasce de uma ação também das pequenas ações, como a Nelsa disse na frase final, né? A gente tem que fazer algo. E as comunidades, a partir de projetos alternativos comunitários, projetos que buscavam sustentabilidade, sobrevivência, né? Então, você tem as comunidades abrindo salões paroquiais e outros espaços para fazer projetos de oficinas de costura, padarias comunitárias e outras iniciativas, e foi a partir disso que numa atuação na Brasilândia, a gente vê esse potencial e que o território fala assim, mas não pode ser experiências isoladas. Então, nesse desenho, fala assim, a importância de que no território e as comunidades se abram para o desenvolvimento de alternativa num primeiro momento de sobrevivência, mas elas se tornam alternativas de construir um outro modo de produção e de consumo também. E aí, nessas experiências que você vê a possibilidade de pensar no território um outro desenvolvimento, um desenvolvimento local solidário, né? Então, ao mesmo tempo que nós, para ter essas experiências nacionais, como a Justa Trama, ela nasce de experiências territoriais, locais, comunitárias, né? Então, essa importância que, às vezes, o momento que nós estamos vivendo, então, hoje, o nosso instituto, como a nossa base, nascimento é na região noroeste de São Paulo, nós estamos pensando, diante dessa situação de pandemia, e antes dela, na verdade, no início desse ano, a gente já estava com uma discussão sobre trabalho e cidadania na periferia. Então, nós já assim, dentro da perspectiva de um olhar diferente para o território, mas como o trabalho e a cidadania na periferia se desenvolvem. E aí, com essa questão da pandemia, nós vimos como que isso acontece, né? Então, por que a Brasilândia é um dos focos principais da Covid? Porque as pessoas, é um lugar de trabalho informal. As pessoas, se não saem para a rua, elas não têm como sobreviver, né? Então, elas saem e estão sujeitas e não têm serviço público de saúde suficiente, e é evidente que vão ser mais vitimizadas, né, suas famílias e a quantidade de mortes na nossa região. Mas assim, Aguinaldo, você tem 3 minutos para fechar. Fechar? Dentro dos 15? Então tá bom. 3 minutos, isso. Tá bom, vou acelerar. Mas o mais importante que eu queria dizer é que nas experiências, todas elas vinculadas à questão do território. E um exemplo importante, quando você faz uma ação no território, nós estamos com a parceria também, na primeira fala foi falado, e a Nelsa também tem experiências nesse sentido, o Carlos também, grande experiência nesse sentido, a importância de ter finanças solidárias. Então, desde 2019, nós estamos uma parceria de microfinanças com o Banco do Povo, de crédito solidário, e em pouco mais de um ano, mais de 200 trabalhadores por conta própria foram atendidos, né, por isso, e essa pequena experiência movimentou mais de R$1 milhão.
né, de micro experiências, você tem um potencial gigantesco. Mas ela começa, eu só concluindo, e eu queria deixar esse recado, principalmente que é um seminário de fé e política, que ao mesmo tempo que a gente, eu estou nessa caminhada, como a Nelson está 24, eu não vou falar que eu estou um pouco mais que esse tempo, né, uns 25 anos nessa questão da discussão da economia solidária, é que a gente observa as comunidades fechando para isso também. As comunidades se fechando para as experiências, para criar nas comunidades alternativas de sobrevivência, né? Então, acho que o importante, já que as comunidades, muitos dos nossos agentes atuam no território, a gente levar esse desafio, que a gente possa resgatar esse potencial da comunidade, né? Eu acho que o Eduardo fala da gente, o Eduardo brasileiro, né? Então, falou muito dessa questão que o Papa Francisco coloca do poder de reavivar, realmar a economia. E isso passa pela comunidade, né? Então, a comunidade de fé, mas ela é aquela comunidade que também cria alternativas, né? Então, eu venho a minha história vem nesse sentido de comunidades que motivavam a criação de alternativas, né? Quem sabe, hoje, nós vemos as comunidades se mobilizando para a emergência, para a questão fantástica, cesta básica, fantástico para alimentação para a população em situação de rua, que esse sentimento continue e que a gente volte a abrir os espaços das nossas comunidades, que os nossos agentes de pastoral também se abram para essa perspectiva que na comunidade a gente pode construir novas formas de realmar a economia e aí, a partir disso, criar um desenvolvimento local, comunitário, solidário. É isso que eu queria deixar, e é um prazer, novamente, estar aqui com vocês. Obrigado. Aguinaldo, muito obrigada, e acho que você mesmo falou dessa relação, da fala do Eduardo, dos dois, na verdade, né? Mas principalmente do Eduardo brasileiro, com a questão das finanças, né? Como se finanças não fosse para os pobres pensarem. Sim. E a gente, na verdade, tem muita dificuldade nos movimentos sociais, quando fazem algum tipo de organização, de cuidar disso. Então, eu acho que esse trabalho que vocês fazem é interessante. Eu quero aproveitar e fazer aqui uma propaganda, né, uma divulgação, na verdade, propaganda na divulgação, do curso de verão, que em 2021, o CESEP organiza já há 33 anos esse curso. O tema vai ser Casa Comum por uma Cidade Sustentável. Então, as 3 experiências que aqui foram apresentadas pela Carlúcia, pela Nelson e por você, cabem muito bem no curso, que nós teremos um momento de partilha de experiências, na prática, de se fazer um novo modo de viver na cidade, de viver nesse planeta. Então, eu vou pegar o contato de vocês e gostaria que vocês estivessem presentes no curso de verão. A gente ainda não sabe se esperamos que seja presencial. Caso não seja, mesmo virtualmente, vocês possam trazer essa contribuição. Então, muito obrigada. Esperamos que seja presencial para abraçar todos vocês. Isso, eu pego com a coordenação depois o contato de vocês e a gente conversa, tá? Então, peço desculpas aí à coordenação, que eu já estou aproveitando e divulgando os eventos da entidade. Mas, assim, nós agradecemos imensamente a participação de vocês 3, né? E nós encerramos aqui o dia de hoje. Tá? Eu acho que vocês fecham com chave de ouro tudo que foi refletido desde a manhã. Então, quando vocês falam, a gente pode fazer a ligação dos pontos com toda a teoria, com toda a reflexão que foi feita pelos assessores anteriores, tá? E a gente quer lembrar, quem está assistindo aí pelo YouTube, né, pelo Facebook, que amanhã, às 9 horas, estaremos aqui novamente. Então, nós contamos com a audiência de vocês, né, para a continuação desse evento. Uma vez mais, eu agradeço em nome do CESEP a oportunidade, não de estar mediando essa mesa só, mas de poder participar de um evento dessa natureza. Muito bom, que vocês tenham um ótimo final de sábado e amanhã cedo a gente se encontra novamente. Obrigado. Vocês querem fazer? Obrigado. Tá bom, gente da sala. Foi um prazer.